Recordar é viver. Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. No começo dos anos 70, grandes jogadores do futebol brasileiro jogaram em Alagoas. O CRB deu o pontapé inicial em 1973, trazendo Joel Camargo, zagueiro que fez parte da seleção do Brasil na Copa do México em 1970. No ano seguinte, em 1974, o CSA começou a trazer grandes jogadores, como Ferrete, Cal, Ney Conceição do Botafogo, jogadores gaúchos, Enio Oliveira, Valmir, zagueiro do Internacional, Dejaí, também atleta do Inter, e outros tantos jogadores. Isso sem contar diversos outros, que por pouco não jogaram no CSA. Vamos contar a história de 3 destes casos. 3 renomados atletas. Ademir da Guia, do Palmeiras, Jairzinho, do Botafogo, jogadores que jogaram Copas do Mundo, além do lateral direito Forlan, do São Paulo, que jogou também as Copas de 66 e 74 pela seleção uruguaia. Então vamos contar esta curiosa história, mostrando, é claro, as devidas provas do que estamos falando. Eles quase jogaram no CSA. Jairzinho, Forlan e Ademir da Guia. CSA tentou contratar Jairzinho no Brasileiro de 1975. Diz a matéria do jornal. O CSA, entusiasmado com seu sucesso inicial no Campeonato Nacional, está pensando alto. Aurélio Lages, presidente do clube, reuniu a imprensa para anunciar entendimentos para contratar Jairzinho. Sim, aquele tricampeão do mundo. E foi mais além. Amanhã telefonaremos para o Rio para definir a questão com o jogador e Admildo Chirol, intermediário na questão. Estava tudo praticamente certo, salários, onde Jairzinho iria ficar, mas sua contratação não foi concretizada. Jairzinho estava no Olympique de Marselha, na França, que pediu muito para liberar o atestado do atleta, 450 mil cruzeiros pelo empréstimo do profissional. Isso inviabilizou a sua contratação. O dirigente José Muniz falou o seguinte sobre o caso. Podemos ver aí na publicação. O pagamento de seus salários seria pago por alguns usineiros e teríamos um grande reforço para o Nacional. Acontece que o preço do empréstimo é muito alto. O CSA não tem condições de pagar, falou o dirigente José Muniz. É bom lembrar que não seria um sonho impossível Jairzinho no CSA. Ele depois jogou no Noroeste de Bauru, interior de São Paulo, e no Fast Clube de Manaus. Outro famoso jogador do futebol nacional que quase vestiu a camisa azulina foi Ademir da Guia, em 1976. CSA iria pagar 440 mil para ter Ademir no Mutange. Nas publicações da época, diz aí, Ademir da Guia, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, esteve até ontem prestes a ingressar no CSA, mediante 200 mil cruzeiros de luvas e salários de 20 mil cruzeiros por mês. A informação partiu do dirigente Alberto Nono, que ontem desembarcou em Maceió com os reforços que o time do Mutange necessita para o terceiro turno do Campeonato Alagoano e Brasileirão. E os salários já estavam acertados, como vemos aí. Ademir da Guia concordou com tudo, porém havia um problema: a renovação do seu contrato com o Palmeiras, já que o profissional houvera feito uma proposta ao time bandeirante que, no seu entender, dificilmente iria aceitá-la. Até a noite de terça-feira, Ademir da Guia viria para o CSA. Ocorre que o Palmeiras aceitou a proposta do jogador, tendo Ademir da Guia então renovado
por mais um ano com o Palmeiras. E foi o Botafogo que interferiu junto a Ademir da Guia para que ele viesse para Maceió defender o CSA durante um ano. E aí fala da proposta apresentada pelo jogador, 200 mil cruzeiros de luvas e 20 mil cruzeiros por mês. Mas, infelizmente, Ademir da Guia não veio para o CSA. E outro famoso atleta do futebol brasileiro que quase veio para o Mutange foi o uruguaio, lateral direito, Forlan do São Paulo. Atleta de nome no futebol nacional e internacional. Jogou as Copas do Mundo de 66 e 1974. Foi campeão da Libertadores, do Mundial de Clubes e ganhou 3 campeonatos paulistas. Jogou ao lado de Paranhos, no São Paulo. Foi no ano de 1975 que o CSA tentou trazer Forlan. Diz o jornal: o vice-presidente de futebol do CSA, Haroldo Dionísio, está aguardando para hoje um comunicado de José Poy, treinador do São Paulo, quando ficará sabendo se o lateral direito virá mesmo defender o time azulino no restante do campeonato nacional. Ontem, o dirigente telefonou para Natal, onde se achava a delegação do São Paulo, e procurou saber de Poy sobre a viabilidade do empréstimo de Forlan. O treinador não se opôs, mas ficou de conversar primeiro com o jogador e com a diretoria para saber se o São Paulo o libera. Forlan, apesar de grande jogador, não estava atuando como titular. Como diz aí a matéria, Forlan não formava na delegação do São Paulo, pois tinha ido ao Uruguai tratar de alguns problemas particulares. Ele deve ter retornado domingo para São Paulo e responderá hoje se aceita vir para o CSA. Essa tentativa de contratar Forlan se deu dias antes do CSA jogar no Maracanã contra o Flamengo. Vemos aí na matéria, ainda falando de Forlan, os dirigentes do CSA continuam aguardando um comunicado do lateral direito Forlan do São Paulo, para saber se o uruguaio vem ou não. O técnico José Poy é o encarregado de conversar com o jogador. E é provável que ainda hoje surja uma resposta. Se Forlan não vier, outros nomes serão sondados. O departamento de futebol do CSA espera que seja logo resolvido o assunto com Forlan, para que ele assine o contrato de imediato, já para enfrentar o Flamengo na próxima quinta-feira. 3 famosos jogadores dos anos 60 e 70. Jairzinho, o furacão da Copa de 70, Forlan, grande lateral direito uruguaio que jogou no São Paulo, e Ademir da Guia, o divino, o craque do Palmeiras. Por pouco, a torcida do Centro Esportivo Alagoano não viu estes grandes jogadores defendendo o CSA. Em 1975, no caso de Jairzinho e Forlan, e em 1976, Ademir da Guia.